Justiça do Rio de Janeiro determinou que o mentor da barbárie de Queimadas retorne à Paraíba para o cumprimento de pena. Eu vou falar sobre esse assunto, daqui a pouco eu vou falar também sobre uma jovem líder de uma organização criminosa presa lá em Bahia. Isso é uma repercussão gigante, inclusive nacional. Betinho Nascimento, bom dia, meu filho. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Tribuna Livre da sua TV Arapuã. Tribuna Livre. Olá, Brunão, muito bom dia a você, bom dia a toda a Paraíba, que Deus abençoe a Paraíba nesta quarta-feira. E a gente fala sobre esse caso que foi a repercussão até mundial. Esse caso que foi a barbárie de Queimadas. Infelizmente, a cidade de Queimadas é reconhecida, né? O pessoal que sai daqui da Paraíba, quando o pessoal fala na cidade de Queimadas, além das coisas boas que tem lá, o pessoal também lembra dessa situação que aconteceu em 2012, mas esse pedido é recente, né? Pedido aí para que o Eduardo dos Santos Pereira, ele que foi o mentor dessa barbárie de Queimadas, daqui a pouco eu vou trazer aqui o que foi, para quem não sabe, como se deu essa barbárie, mas o Eduardo Santos foi o mentor e ele foi condenado a 106 anos de prisão. Estava aqui em João Pessoa, estava no presídio de segurança máxima. Em 2020, ele conseguiu fugir, passou 3 anos aí foragido e foi preso no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, naquela ocasião, depois que ele foi preso, ele já foi encaminhado para um presídio e ficou por lá. E aí o que acontece? Agora, dia 19, uma desembargadora, Sueli Magalhães, da Justiça do Rio de Janeiro, disse que por conta da lotação, disse que tinha muita gente preso lá e que não tinha interesse de manter a prisão do Eduardo no Rio, até porque os crimes cometidos, o julgamento feito, tudo isso foi aqui na Paraíba e por essas motivações ele teria que voltar a cumprir a pena aqui em João Pessoa. Sair do Rio de Janeiro e ser recambiado aqui para Paraíba, não necessariamente João Pessoa, mas como se trata de um presídio de segurança máxima, possivelmente retornará ao PB1, de onde fugiu em 2020, passou um tempo foragido. Ele foi condenado, passou 8 anos e 9 meses preso aqui em João Pessoa e conseguiu fugir. Agora vamos relembrar um pouco desse caso bárbaro e o nome já diz tudo, né? A barbárie de Queimadas. Isso que aconteceu em 2012, onde ele e o irmão organizaram uma festa, até aí tudo certo, mas o teor e a ideia daquela festa era para violentar mulheres. Convidaram 6 mulheres e na festa tinham 9 homens e 3 adolescentes. O que é que eles planejaram? No meio da festa, chegaram homens encapuzados com máscaras de carnaval. Se tratava ali, inclusive, do período carnavalesco, foi em fevereiro de 2012. Aí esses indivíduos entraram na casa que estava acontecendo a festa, anunciaram um assalto e começaram a dividir nesta casa os reféns. Mulheres em um quarto, homens em outro. Até então, as mulheres, as vítimas, acreditavam que se tratava de um assalto, que aqui as vítimas ali estavam sendo abordadas para serem assaltadas. E, de fato, conseguiram levar R$ 5.000. Só que no meio daquela situação toda, quem estava participando da festa, que estava em outro quarto, acabou aí colocando máscaras também e se passando pelos criminosos para fazer o quê? Abusar sexualmente das vítimas, as mulheres que estavam separadas pelos bandidos em outro quarto. E foi nesse momento, dentro lá do outro quarto, que infelizmente essas mulheres foram abusadas. Só que no final que elas foram estupradas, esses indivíduos colocaram 2 delas dentro do carro e saíram. Elas foram identificadas como a Michele e a Isabela. O detalhe é que saíram com ela, porque de acordo com a justiça, né, saíram com as 2 mulheres dentro do carro, porque elas, no momento que estavam sendo estupradas, mesmo com máscaras, elas conseguiram identificar os 2 irmãos, né, 2 indivíduos que planejaram a festa e se surpreenderam. Poxa, são assaltantes não, são os caras que chamaram a gente para a festa. E aí, por conta disso, por ter reconhecido, elas foram levadas e no meio da rua, inclusive, uma delas foi morta na frente de uma igreja. Foram mortas a tiros. Uma delas foi encontrada com a meia na boca. Uma situação muito bárbara mesmo. As 2 foram assassinadas em via pública na cidade de Queimadas. Daí então, a polícia já no dia seguinte conseguiu prender os 2 irmãos, o Eduardo e o irmão dele, no cortejo. Eles estavam participando do cortejo fúnebre das 2 vítimas já no dia seguinte. E a polícia já tinha levantado informações
conseguido detalhes que eles organizaram essa festa, porque foram comprar aqueles enforca-gatos, né, aqueles lacres, justamente para amarrar as vítimas antes da festa acontecer. E com essas informações levantadas, a polícia conseguiu prender o Eduardo e o irmão dele no cortejo fúnebre das duas vítimas. Desde então, eles foram condenados, né, foram julgados, passaram por todo o procedimento aí através da justiça. O Eduardo sendo condenado a 106 anos de prisão, e esse indivíduo de alta periculosidade fugiu em 2020, em novembro, passou esse período fora, foi preso no Rio de Janeiro. O pessoal lá de Queimadas, inclusive, estava bastante preocupados, né, porque inclusive familiares da Isabela e também da Michelle ficaram desesperados quando souberam aí da fuga desse indivíduo que foi o mentor desta barbárie, esse estupro coletivo a essas mulheres, que resultou também na morte dessas duas. Agora é aguardar essa determinação do Rio de Janeiro, que é que é trazer, né, novamente aqui para João Pessoa, para Paraíba, para que o Eduardo cumpra a pena. Bruno. Só para relembrar você que está em casa, esse caso da barbárie de Queimadas vinha a ser um dos casos mais revoltantes da história da Paraíba. Isso aconteceu em 12 de fevereiro de 2012. Esse caso aconteceu lá na cidade de Queimadas, onde mulheres, amigas, familiares estavam ali participando de uma comemoração de um aniversário. E esse monstro que vocês estão vendo aí, o Eduardo, ele foi o mentor e o causador de um estupro coletivo naquela região, inclusive matando uma das mulheres, deixando sequelas ali nas demais que estavam presentes. Ele foi condenado a 108 anos de cadeia. Há pouco tempo fugiu do presídio onde estava cumprindo pena aqui em João Pessoa, e agora, em um brilhante trabalho da Polícia Civil da Paraíba, voltou a ser preso novamente, desta vez com ligação com o crime organizado lá no Rio de Janeiro. E a decisão agora é para mandar esse troço aqui para Paraíba. Ele vai ter que voltar para Paraíba para cumprir pena aqui. Está cumprindo pena no Rio de Janeiro, e agora a vara das execuções penais, que é a vara específica para cuidar das questões processuais, de onde o indivíduo cumpre a pena, o tempo que ele deve permanecer, porque na justiça tem o seguinte: tem a vara que condena, tem o tribunal, o júri condena, a depender da situação, tem o juiz que condena, e tem aquele juiz que é o juiz da vara das execuções penais, que é para executar a pena, que é aquele juiz responsável por dizer para onde você vai, quem deve ser transferido, quem não deve. É aquele juiz que faz ali o processo também de observar a questão da revisão da pena, é o juiz responsável pela vara das execuções penais. E nesse caso, a justiça, através da vara das execuções penais, decidiu que o Eduardo deve sim cumprir pena no estado de origem, que é a Paraíba, onde ele praticou esse crime. São 6h15 agora.